Estamos de volta com mais um programa aqui ao vivo. Esse não é programa, na verdade, um bate-papo entre mim e o Rômulus Maia, que está na Suíça. Eu sou o Wellington Calazans. Acabei há pouco o programa Cafezinho no WC, mas como a página do Cafezinho está sempre aberta ao debate e o Rômulus pediu mais um tempo, aí a gente terminou o programa para começar um debate aqui livre sobre um tema que a gente começou no programa, né? Que é sobre o José Disseu. E você pode também continuar compartilhando nos grupos, nas páginas, curtindo as páginas, ativando a notificação, muito importante, né? Para evitar aí a sabotagem. E a gente vai mantendo essa pegada forte aí do debate político. Eu entrevistei há pouco no programa Cafezinho no WC o advogado Fernando Neto, que ele está representando o movimento Resistência Zé Disseu, mas o papo fluiu. Eu tive outro papo com a Miriam Moraes, jornalista, e também com Paulo Gamba. Aí o programa ficou super grandão, né? E não deu para a gente debater com a maior profundidade o tema do José Disseu. E eu volto aqui com esse live para o nosso Rômulus Maia, que tem muita informação a passar, poder conversar com você que está acompanhando a gente aqui no Cafezinho e também agora nas outras páginas que compartilham com a gente. Rômulus, vamos nessa aí para a gente otimizar, tá bom? Vamos embora, Wellington. Olha, primeiramente eu queria lembrar aos ouvintes que todos os links para todas as páginas da rede social do Movimento Resistência Zé Disseu já estão no meu perfil pessoal, e também a Camila, né, produtora do programa, ela compartilhou e vai colocar mais tarde na descrição desse vídeo. Então, YouTube, Facebook, Telegram, então, Instagram, todos os links vão estar disponíveis para quem mais quiser somar mais essa frente de luta. Então, Wellington, eu pedi esse tempinho a mais para falar, porque eu fiquei ontem pensando sobre essa questão, já que a gente ia conversar com o Fernando Neto. Certo. E eu pensei o seguinte, primeiro a gente tem que observar, né, como ele falava, esse é um movimento, né, espontâneo por parte da militância, que não tá partindo de cima para baixo do PT, pelo contrário, está vindo das bases. E eu acho importante observar isso, né, que o José Disseu, mesmo após todo esse bombardeio, né, de mais de uma década da figura dele, pelo cartel midiático, em especial pela Rede Globo, ele nunca perdeu a ascendência sobre a militância, né? Então, é algo que, lógico, desagrada algumas pessoas, pode não ser conveniente lembrar. Sim. Mas eu acho importante a gente lembrar que no momento mais difícil, né, do julgamento do Mensalão, muitas pessoas no PT, lideranças, políticos com mandato, viraram as costas para o Zé Disseu e pensaram, seria, né, o bode expiatório, né, o sacrifício, o holocausto servido pela esquerda para apaziguar o golpismo da direita. Mas foi justamente o contrário. Aquilo, né, aquele julgamento absurdo, aquela excrescência jurídica do Mensalão, foi onde começou a Lava Jato. Ele é filha do Mensalão. Foi onde começou o arbítrio no Brasil e o estado de exceção. Ali foi decretado o fim da Constituição e o fim do direito. Então, a gente nunca deve esquecer disso, né, que o Zé Disseu, mesmo abandonado por pessoas que deveriam ter dado apoio, entendido a importância política daquele julgamento do Mensalão, mais do que a perspectiva individual e da perspectiva jurídica, ele sempre foi apoiado, sempre será apoiado, né, muito admirado pela militância, como o Fernando falava, não numa perspectiva de idolatria, né? Nós somos contra a idolatria. Rômulo, fazer o seguinte, eu vou tirar você daqui dessa linha e vou ligar para você pelo Skype, tá bom? Porque a ligação está muito baixa e a voz do Rômulo precisa ser ouvida aqui. O Rômulus Maia, que é o comentarista que eu... Pô, que sorte, né? Eu tenho Paulo Gamba, tenho Luiz Cláudio, tenho Rômulus Maia. Nossa, é muita gente boa aqui no Cafezinho no WC, não é? E a gente vai fortalecendo aqui esse espaço de debate. Eu vou chamar aqui o Rômulus por outra linha mais forte aqui, para poder ficar melhor o sinal. E... Tá melhor agora o som? Agora o som tá melhor. E se você falar alto, fica melhor ainda, tá bom? Tá, vou forçar a garganta hoje. Boa! Vamos lá. Então, como eu falava, a gente não está fazendo um culto à personalidade, né, aquela coisa antiga. Pelo contrário, a gente
pensa primeiro na figura humana, né, não em mito, a gente pensa na figura humana que está enfrentando essa perseguição e, mais do que isso, na dimensão política dessa questão humana, porque realmente, isso que eu queria lembrar, o José Dirceu sempre foi tratado como a geni do cartel midiático, a geni da Globo. Então, era sempre aquela figura a ser, né, demonizada e atacada. Uhum. E justamente sobre isso, eu queria lembrar um episódio patético da semana passada, que foi aquele bate-boca cenográfico entre o ministro Barroso... O homem que faz barro. Federal. Nunca esqueço de falar, o ministro Barroso, o homem que faz barro no STF. Isso, exatamente, que faz barro. Tenho o constrangimento de dizer que é meu ex-professor, tive aula com ele Direito Constitucional por 2 anos na UERJ, desde o primeiro período da faculdade, então foi um dos primeiros professores que eu tive. E, infelizmente, né, foi uma grande decepção para todo mundo, mas especialmente para mim, na dimensão individual particular. Né? Então, nós vimos na semana passada aquele patético bate-boca entre o Barroso e o ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E o que eles fizeram? Qual era a acusação que um resolveu trocar contra o outro? Ataques, né, pedras jogando na geni. Então, um acusando ao outro de ter libertado o José Dirceu. E era uma coisa ridícula, porque nos 2 casos, as medidas que os 2 tomaram em relação ao Zé foram uma correção mínima do grau de arbítrio a que ele e muitas outras pessoas estão submetidas. Então, como eu dizia, aquele julgamento do mensalão, que foi uma excrescência jurídica, o ministro Gilmar acusava o Barroso de ter, né, deferido os embargos infringentes interposto pelo José Dirceu e por outros réus. Ora, naquele caso, ele apenas diminuiu um pouquinho o grau de arbítrio e o grau da excrescência jurídica, que foi aquela farsa daquele julgamento, promovido pela Globo e promovido pelo Joaquim Barbosa e, né, pela Procuradoria-Geral da República. Então, isso é uma das poucas coisas que devem ser louvadas, né, abonadoras da recente conduta profissional do Barroso. Ele tem feito tanta coisa errada que ter feito, né, na chegada dele no STF, ter deferido esses embargos infringentes. E, posteriormente, a outra acusação que o Gilmar fez foi de que ele, ainda na advocacia, ter defendido o Cesare Battisti. Ele fala, você advoga para criminoso, para assassino. Também foi mais uma das poucas coisas hoje das quais nós podemos lembrar como algo abonador do ministro Luiz Roberto Barroso, porque o Cesare Battisti é outro movimento, aliás, ao qual eu aderi ontem, né, um comitê também de solidariedade ao Cesare Battisti. Ele é outra vítima do estado de exceção do Brasil. O que está sendo feito com ele é absurdo, ao arrepio da lei completa, compendo com a tradição brasileira com relação à extradição secular. Isso é um escândalo. Para quem estuda direito internacional, é um escândalo. O que se fez no primeiro julgamento já era escandaloso. Mas isso aí é um prêmio para um bando de imbecil que tem dentro do Itamaraty e que lutou contra a Dilma, não é? Porque não estava tendo banquetes. A gente não pode mais nem fazer um banquete, não é? Enquanto hoje vai ser difícil ter até papel higiênico nas embaixadas, com essa cleptocracia que está aí, que rouba tudo, não quer nada, ninguém pode ter nada, só aquela panelinha que está no poder que pode ter. Então, eu só quis fazer essa observação, porque dentro do Itamaraty tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente, mas tem umas figuras, meu irmão, tem umas figuras no Itamaraty, tem que se dizem aí, como se diz, diplomatas que envergonham qualquer coisa que chegue perto da diplomacia, mas isso é um outro dia, um outro assunto. Vamos lá. Pois não. Então, continuando, como eu dizia, né? Então a gente viu aquele espetáculo deplorável no Supremo Tribunal Federal de uma briga que era completamente cenográfica, era uma briga fake, porque os dois ali sabem podres muito maiores um do outro e resolveram pegar o quê? O alvo fácil, né? Pegaram a geni do cartel midiático, a geni da Globo, que é José Dirceu, para atacar pedra. Então, um tentando pendurar no pescoço do outro a libertação mais do que necessária e mais do que correta do José Dirceu. Então, aquilo foi uma palhaçada. Eu lamentei, como a gente já comentou aqui no programa, políticos da oposição, políticos do PT, senadores, deputados, compartilhando aquele vídeo do Barroso, louvando a atitude do Barroso, quando o Barroso, hoje todos nós sabemos, ele é o capitão do golpe do judiciário na classe política. Ele é o ministro, se o Gilmar Mendes é um ministro político, o Gilmar Mendes tem lado, o Gilmar Mendes é tucano, o Barroso é pior ainda, porque o Barroso
é um ministro antipolítica. Ele quer trocar o sufrágio universal, né, que é a democracia, ele quer trocar o peso do voto do povo pelo governo dos sábios, entre aspas, pelo governo juristocrático, né, pelo governo dos togados, dos concursados. Isso é pior ainda do que o ministro Tucano. Porque eles não tiveram voto, não tem a legitimidade do voto popular, eles excluem o povo de qualquer decisão. Não é? E eu quero dizer também que o Barroso, é o homem que faz barro no STF, ele é chamado aqui pelo editor-chefe do Cafezinho, Miguel do Rosário, de iluminista do Projac. Então você não espere coisa diferente num debate entre Gilmar Mendes, que segundo uma denúncia recente, recebe telefonema de William Bonner para saber o que é que ele tem que falar, que hora ele tem que falar, e Barroso, que é o iluminista do Projac. Não vai sair nada para o Brasil, aí é tudo para a Globo. E perseguir José Dirceu é perseguir cabeça pensante. Essa coisa de escola sem partido é para destruir a possibilidade do brasileiro pensar. Agora, os que já pensam, que já estão na militância e que trabalharam a despeito da denúncia de que o José Dirceu tenha facilitado para a Rede Globo, dizendo que a Rede Globo era uma TV séria, né? Segundo o senador Requião, ele me falou isso pessoalmente lá em Salvador, quando a gente tomava café da manhã. Então, esse erro foi muito grave do José Dirceu, mas é uma pessoa que ele é muito inteligente, é uma cabeça pensante, que articulou todo o projeto que levou Lula ao poder e de inclusão social, que é elogiado no mundo todo. E essa perseguição contra Dirceu não é porque Dirceu tenha feito isso ou aquilo, é porque Dirceu é cabeça pensante. Lembra muito aquela música Metrô Linha 743 do Raul Seixas, não é? Que cortaram cabeça de gente, né, que pensava. Então, é mais ou menos isso. A ditadura que está em vigor, né, no Brasil, a ditadura vigente no Brasil, passa pelo judiciário, passa pela mídia, por políticos cooptados, por uma elite burra, porque está perdendo espaço para a elite internacional, que está ocupando o Brasil, mas, sobretudo, é preconceituosa, racista, seletiva, classista, e que está tentando tirar de José Dirceu e de outras pessoas que pensam a possibilidade da militância política. É isso aí, Rômulus? Eu concordo, Wellington. Você sabe, indo ao ponto que você acabou de tocar, eu costumo dizer no meu blog, né, a minha tese é que a tentativa do golpe 2.0, né, para além do primeiro golpe do Temer, é a tentativa de instituir o governo por um triunvirato não eleito. Que triunvirato é esse? Quais são os 3 membros? Um membro é o que eu chamo de juristocracia, né, que é a tentativa de governo pelos concursados, tanto do Ministério Público, da Polícia Federal e principalmente do Judiciário. Em segundo lugar, a mídia, né, mais do que mídia, o cartel midiático, né, o punhado de famílias que controlam os meios de comunicação de massa no Brasil. E, por fim, a finança globalista internacional, que esses 3, né, muito bem representados no Brasil, os seus interesses, pelo Armínio Fraga. Eu costumo dizer, se você quer saber o que a finança internacional pensa e qual é o interesse da finança internacional no Brasil, veja as declarações da Armínio Fraga à imprensa. Ele costuma falar o valor econômico. Se você quer saber como eles se posicionam, olha o que o Armínio Fraga fala. Então, realmente, esse é o golpe dos golpes, né? Eles tentam implementar uma agenda, né? A agenda econômica, macroeconômica da finança, que nunca será sufragada pelo eleitor brasileiro. O liberalismo econômico não tem nenhuma densidade eleitoral no Brasil, nem a esquerda, nem a direita. Mas, então eles veem, né, a finança entende que a única maneira de implementar essa agenda é fugindo do voto. E eles veem cada vez mais como a saída para isso, criar uma democracia fake, uma democracia iraniana, né? É democracia sem povo. Isso, em que há uma classe, né, um estamento dentro do Estado, né, chamo, né, o Estado profundo, Deep State, como se fala nos Estados Unidos, que vai escolher quem pode e quem não pode se candidatar. Então, no Irã, a gente tem lá o Conselho Supremo Revolucionário, né, da Revolução do Ayatollah Khomeini, que quando tem toda eleição, eles decidem e vetam uma porrada de candidato que não vai poder se candidatar, e só deixam realmente ir para a eleição os candidatos que são alinhados ao regime. Da mesma forma, no Brasil, o que se tenta fazer isso é hoje, que o judiciário assume essa função e, através, né, do abuso interpretativo e do arbítrio, abusem dos diplomas legais, das leis que a gente tem hoje em dia, né, como a lei da ficha limpa, entre outras, para vetar
quem não seja alinhado a essa agenda neoliberal da finança global. E tudo isso, claro, sempre em conluio com a mídia, com o cartel midiático, que é o terceiro ramo, né, a terceira cabeça desse triunvirato não eleito que tenta sequestrar a soberania popular. É isso aí, Rômulus, a gente já estourou aquele tempo previsto aqui no nosso segundo live de hoje, depois do programa Cafezinho no WC. Eu quero agradecer a essa grande audiência que a gente teve aqui também no segundo live. O programa Cafezinho WC aumenta todos os dias, tá? A audiência, e era um programa de 30 minutos, com horário de verão a gente está estendendo aí para 1 hora de programa para o pessoal do Nordeste e do Norte do Brasil poder acompanhar também no live, e depois eu peço que vocês compartilhem, mesmo depois que o programa acabe. E agora a gente está fazendo sempre que é necessário um live para debater com maior profundidade o tema principal do programa Cafezinho do WC, para que a gente possa sempre colocar a política como algo necessário no debate. Aquele papo furado de que política, religião e futebol não devem ser debatidos, criaram para que você ficasse excluído das decisões importantes sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Então, a gente aqui sabe da importância que você tem no contexto social e convida você para esse debate político todos os dias. E Rômulus, muito obrigado por mais um live. Amanhã é o seu dia de comentário aqui. A gente vai falar sobre redes sociais, sobre Facebook, não é isso aí? Exatamente, Wellington. Eu queria me despedir das pessoas, lembrando mais uma vez, para todos que puderem, né, que quiserem ingressarem, né, nas páginas, nas redes sociais do movimento Resistência Zé Dirceu, que, mais uma vez, né, não é um culto de personalidade, não é um culto ao mito, né, é um movimento de solidariedade ao homem na sua dimensão individual e, mais do que isso, na dimensão política da perseguição que ele sofre hoje. Então, mais uma vez, repetindo, no meu perfil no Facebook tem os links para todas as redes sociais, e também nessa postagem do programa, na descrição, também tem o link, né, para YouTube, Face, Twitter. Então, todo mundo que queira também levantar mais essa bandeira, mais essa frente de resistência importantíssima, fica o convite. Valeu, Rômulus. Então amanhã a gente está de volta aqui no Cafezinho, às 6 da manhã, no programa Cafezinho no WC. E se houver necessidade, a gente estica para outro live. Eu quero dizer a vocês aí, dizer a você, né, porque eu falo para cada um. Eu quero dizer a você que participou desse live aqui, que ficou escrevendo coisas muito importantes, que não deu para ler, porque foi um puxadinho do programa para que o Rômulus pudesse expor tudo isso que ele expôs aqui. Mas eu quero agradecer a você por participar do programa, por valorizar o nosso trabalho. Eu espero que a gente continue firme e forte nessa luta em defesa da democracia no Brasil, contra esse golpe nefasto. Nós lutamos também pelo referendo revogatório, nós lutamos pelo julgamento de crime lesa pátria dos criminosos que estão entregando as nossas riquezas, e nós lutamos por justiça em memória do reitor Cancelier, que praticou suicídio por ser vítima de uma perseguição canalha, e que nós vamos aqui sempre fazer uma menção honrosa em memória, né, o Cancelier, Wellington, ele é o Vladimir Herzog desse novo golpe. Com certeza, com certeza. Isso aí já está aceito pelo público, Rômulus. E obrigado pela iniciativa de tentar fazer essa associação histórica, né? Porque quem lê história, quem estuda história, acaba entendendo o que está acontecendo no Brasil de hoje com mais facilidade. Um grande abraço para você. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 da manhã em ponto, hein? Eu sou pontual pra caramba. Um grande abraço e tchau, tchau.